e por amor de Jesus. Recebeu o servo do Senhor com as palmas a Jesus. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar os meus irmãos, meus amigos, com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Amém. Uma boa noite de salvação para todos os meus irmãos. Um pouco mais suave. Uma boa noite de salvação para todos os meus irmãos. Graças a Deus. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Que o Senhor Jesus Cristo cresça e que eu diminua. Sou simplesmente um humilde servo da palavra do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Deus abençoe os pastores dessa casa. Muito obrigado pela honra, pela oportunidade. Deus abençoe o Senhor, sua esposa, o pastor Marivaldo, também juntamente com a pastora, sua esposa. Graças a Deus. Deus abençoe essa casa. Pedro também que está me acompanhando, a ovelhinha de Jesus. É um jovem que está no caminho. Glória a Deus. Está se esforçando e Deus vai usar nessa terra. É a ovelhinha de Jesus. Tem que andar com o mestre, né? A hora de fazer discípulo. A gente tem que fazer discípulo, né? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Êxodo, que quer dizer saída. Eu quero pregar uma mensagem neste janeiro profético, nesse começo de mês de 2024, uma mensagem cristocêntrica. Glórias a Deus. O tema da mensagem é um servo do Senhor. Graças a Deus. Tudo que você não viveu em 2023, você vai viver em 2024. E tudo que você não fez para Deus e ainda não se posicionou, você vai fazer, vai se posicionar e vai servir em 2024. Diga para quem está ao teu lado: esse ano de 2024 é ano de você servir verdadeiramente, se entregar, fazer a vontade do seu Senhor, ser marcado. Diga para quem está ao teu lado: esse ano é ano de você ser um verdadeiro servo do Senhor. Servo do Senhor. Êxodo 21. Depois vamos para Marcos 45. Glória a Deus, aleluia. Tema da mensagem: o servo do Senhor. Êxodo 21. As leis acerca dos servos e dos homicidas. Estes são os estatutos que lhes proporás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou só com o seu corpo, só com o seu corpo sairá. Se ele era homem casado, sairá sua mulher com ele. Se seu senhor lhe houver dado uma mulher, e ela lhe houver dado filhos ou filhas, a mulher e seus filhos serão de seu senhor, e ele sairá só com o seu corpo. Mas se aquele servo expressamente disser: eu amo a meu senhor, e a minha mulher e a meus filhos, não quero sair em forro, não quero ir embora, então seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou ao postíbulo, e seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. E o servirá para sempre. Marcos 10:45. Jesus nos ensina e nos escolheu nesta terra, nos levantou, nos ungiu desde o ventre da nossa mãe, para a gente ser servo do Senhor aqui na terra. Aleluia. Servir a Deus,
servir o próximo e servir o corpo de Cristo, que é a igreja. E Jesus é o maior exemplo, o nosso modelo, que se fez servo e também nos serviu. Serviu a raça humana. Marcos 10:45. Glórias a Deus. Jesus é o nosso exemplo. Aleluia. Um exemplo a ser seguido, como Ele nos deixou essa ordenança para sermos imitadores dele. Aleluia. Marcos 10:45. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E você diga amém. Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, meus amigos, a Bíblia diz no livro de Lucas, o evangelista Lucas, no seu capítulo 9, a Bíblia diz que há uma contenda entre os discípulos. Eles estão querendo saber quem seria o maior no reino de Deus. Pedro quer saber se ele é o maior no reino. João quer saber se ele é o maior no reino. Mateus quer saber se ele é o maior no reino de Deus. Então os discípulos estão contendendo um com o outro, quem seria o maior. Então Jesus Cristo agora dá o exemplo em João capítulo 3. João capítulo 13. Se você observar no livro de João capítulo 13, diz a Bíblia que Jesus agora, ele pegou um balde com água. Jesus pegou uma toalha, e a Bíblia diz que Jesus começou a lavar os pés dos seus discípulos. Pedro se escandalizou. Pedro não queria que Jesus lavasse os seus pés. Então Jesus disse: Pedro, se você não entende agora, mas vocês vão entender lá na frente, se você não deixar eu lavar os vossos pés, você não tem parte comigo, Pedro. Então Pedro entendeu e Pedro disse: lava a minha cabeça, lava todo o meu corpo, é por completo. Aleluia. Jesus nos ensinando para servir a Ele não é pela metade, para servir a Ele não é de qualquer maneira, não é somente os 3 cultos durante a semana, não. Ele quer que você venha servir Ele é por completo, é na sua casa, é no bairro que você mora, é no trabalho, é na faculdade, é na escola, a todo momento Ele quer que você venha servir Ele, é por completo, é por completo. Ninguém tem parte com Cristo, ninguém tem parte com a vida eterna, ninguém vive as promessas que são decorrentes da aliança pelo sangue, pelo corpo de Cristo, de Mateus capítulo 26, se não se fazer servo, se não se fazer servo do Senhor Jesus. E só é servo quem se arrepende, só é servo quem aceita o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aleluia. Só é servo quem obedece à ordenança do seu Senhor Jesus, que Ele diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, quer ser o meu servo, quer ser participante do meu reino, quer receber o meu Espírito, quer ser o meu filho, quer ser herdeiro do céu e da vida eterna, carrega a tua cruz, nega a si mesmo, carrega a cruz do Evangelho, viva o Evangelho, a causa do Evangelho, obedeça a palavra, coloca Cristo em primeiro lugar, coloca Deus em primeiro lugar e me segue, aleluia. Para me seguir tem que se tornar meu servo, tem que se tornar o meu discípulo, aleluia. E Jesus ensinou os seus discípulos,
Jesus ensinou os seus discípulos. Quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, em João capítulo 13, Jesus disse para os discípulos: eu sou mestre, vocês sabem que eu sou mestre e Senhor, eu sou mestre e eu sou Senhor, mas o mestre e Senhor se fez servo, está se fazendo servo, aleluia, ensinando vocês que assim como o Senhor se fez servo e serviu, assim também é para vós servir uns aos outros, aleluia. É para vocês seguirem e viverem o exemplo do vosso Senhor, ser servo, ser servo, ser servo. É para você servir ao Pai, é para você servir ao Filho e é para você servir ao Espírito Santo. É para você servir o corpo de Cristo, que é a igreja, ser participante da Santa Ceia, se batizar nas águas, participar dos cultos, dos trabalhos da igreja, está enxertado na videira verdadeira, está enxertado no corpo de Cristo. Não é para você ser um desigrejado, não. Quem é servo está junto com o rebanho. Quem é servo está junto com as ovelhas, aleluia. Tem um aprisco, tem um pastor na terra que representa Cristo, aleluia. Tem uma igreja, tem um povo, está servindo o corpo de Cristo, é um membro do corpo de Cristo, um membro importante que tem a sua utilidade no corpo e na igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Jesus nos ensina a ser servo. É para a gente ser servo, não é para você ser multidão. Havia 5 tipos de multidão e as suas características que seguiam a Jesus no seu ministério terreno de 3 anos. E aí, você é servo ou você é multidão? E aí, você é discípulo ou você é multidão? A primeira multidão que seguia Jesus era a multidão interesseira. Não é diferente nos dias de hoje. Eu tenho acompanhado todos os cultos da minha congregação e a gente vê alguns cultos específicos de milagre, porta aberta, o profeta que profetiza tudo, o culto da vitória, a igreja lota. Mas quando é culto de doutrina, quando é culto de oração, cadê o povo? Cadê o povo? Cadê o povo? Não tem compromisso, não tem compromisso. Só quer receber milagre, só quer receber bênção. É a multidão interesseira. A primeira multidão que seguia Jesus era a multidão interesseira. A segunda era a multidão curiosa. Os curiosos, vamos ver o que ele faz, o que acontece, vamos ver o que ele vai dar, como vai ser, quem é ele, quem é ela, como que vai ser ele dirigindo, ministrando, pregando, ela ou ele. A segunda multidão era a multidão curiosa. A terceira multidão era a multidão que não tinha compromisso nenhum, não tem compromisso. A quarta multidão era a multidão que não assumia publicamente a sua fé. Vem para o culto, mas não assume publicamente na sua vida diária: eu sou cristão, eu sou servo do Senhor cristão. E aí, ser cristão está na igreja agora? Não, eu só visito, não sou crente, não. É multidão, e multidão vai para o inferno. Multidão vai para o inferno. Multidão não vai para o céu. Multidão não é participante da aliança. Multidão não vive promessas. Multidão não tem o Espírito Santo. Multidão não vai para o céu. Não vai para o céu. Não vai para o céu porque não tem compromisso, não assume publicamente, não tem aliança com Jesus Cristo, está vazio, está morto, não tem o Espírito Santo. Mas a quinta multidão era a multidão dos 70 de Lucas capítulo 10, que Jesus envia os 70 para a missão. É a quinta multidão de Marcos capítulo 13, que Jesus subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, que vieram até ele. Jesus chamou os discípulos ouviram, os discípulos obedeceram e os discípulos seguiram o mestre. Aleluia, e obedeceram
obedeceram a ordem do mestre, me representa, cumpre o ide, faz a minha obra, faz a minha vontade, aleluia, prega a minha palavra, dê testemunho. Vocês são meus servos, discípulo de Jesus. Então Jesus te levantou na terra, Jesus te ungiu no ventre da tua mãe, Jesus te escolheu nesta baixa terra, não para você ser multidão interesseira, curiosa, sem compromisso, que não assume publicamente, mas Ele te levantou, Ele te separou, Ele te escolheu para você ser servo, para você ser discípulo. Cadê os discípulos aqui nesta noite? Cadê os servos do Senhor aqui nesta noite? Só quem é servo de Jesus aqui nesta noite, levanta tuas mãos para o alto, abra tua boca e glorifica. É servo, é servo, é servo, é servo, é servo, é servo. Vai viver promessa, tem a presença aí. É filha, é filho, é filha, é filho, é herdeiro do céu, é herdeira do céu, aleluia. Tem aliança, tem aliança, tem aliança, tem aliança, tem aliança. Tá marcado, tem a marca de servo aí, tem a marca de servo, tá marcado, oh glória, só tá marcado quem é servo, só tá marcada quem é serva. O céu olha para você, o inferno olha para você, o mundo olha para você e diz: ele é servo, ela é serva. Tem a marca, tem a marca, tem a marca, tem a marca, tem a marca de serva, tem a marca de servo, aleluia. A Bíblia diz em Efésios 4:30: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Só é servo quem está selado com o Espírito Santo de Deus, quem tem a presença do Espírito Santo, aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz em Êxodo capítulo 21, fazendo uma analogia do texto bíblico de João capítulo 13, Jesus nos dando o exemplo de servo, servindo, lavando os pés dos discípulos e ensinando os discípulos, a igreja, a nós sermos semelhante a eles, servos, servindo uns aos outros e o Pai eterno, aleluia. Então, fazendo uma analogia do texto bíblico de Êxodo capítulo 21 e de Marcos 10:45, glórias a Deus. A Bíblia diz que Deus estabelece uma lei para o povo de Israel, e Deus dá uma ordem para Moisés acerca dos servos hebreus e dos escravos hebreus. Não era como na época da escravatura, no século XV, como havia a escravidão no século XV na Europa, nos Estados Unidos, que o escravo não tinha direito, era humilhado, era morto. Não era assim no tempo de Moisés, não era como na escravatura no século XVI, aqui no Brasil, se você for estudar. Não era assim no tempo de Moisés, não era assim, porque um hebreu respeita o outro hebreu, honra o outro hebreu, mas Deus apresenta o hebreu como o servo de outro hebreu. Se ele tivesse uma dívida, se o hebreu tivesse uma dívida, ou ele fosse pobre, ele poderia trabalhar na casa de outro hebreu como servo do Senhor daquela casa. Então ele pagaria a dívida. Durante 6 anos ele trabalharia na casa do seu Senhor, na casa do seu irmão hebreu. Se ele entrou na casa sem mulher e sem filhos e resolve ir embora depois do 6º ano, no 7º ano ele poderia ir embora somente com o seu corpo, como ele entrou na casa do seu Senhor. Mas se ele entrasse para servir com mulher e com filhos, ele deveria ir embora. Se ele resolvesse ir embora no 7º ano, com a sua esposa, com os seus filhos. Mas se esse servo que serviu durante 6 anos pagou a sua dívida, a lei dizia
que após os 6 anos, no 7º ano, ele tinha privilégios, ele tinha escolha, liberdade de ir embora, porque ele já pagou a dívida. O tempo já se cumpriu de 6 anos, mas se ele resolvesse permanecer na casa do seu Senhor, se ele dissesse: eu não quero ir embora, tudo que eu adquiri na casa do meu Senhor, tudo que eu tenho, eu adquiri, eu conquistei, o meu Senhor me deu, eu sou feliz na casa dele, eu não vejo outro lugar melhor do que estar na casa do meu Senhor. Eu quero ficar junto com o meu Senhor, eu amo o meu Senhor, eu não quero deixar o meu Senhor. Então esse servo, ele deveria ir juntamente com o seu Senhor na cidade, diante do juiz, e confessar para o juiz: eu não quero ir embora da casa do meu Senhor. Então o juiz pegava aquele servo e ele furava a orelha daquele servo. Não era um furo como a gente vê nos dias de hoje, com esse brinquinho com furo dali para a direita. Não. Era um furo que ficava um pouquinho exposto, e todo mundo que olhava para aquele servo identificava e via a marca e dizia: aí vai o servo da orelha furada, aí vai o servo da orelha furada. Por que servo da orelha furada? Porque ele foi marcado. O que levou ele a ser marcado? O que levou ele a receber a marca do seu Senhor? Qual foi a razão? Ele abriu mão da sua liberdade, ele abriu mão da sua vida, ele abriu mão dos seus privilégios. O sentimento foi qual? O sentimento foi amor. O sentimento foi amor. O sentimento foi amor. Eu te amo, me marca. Eu quero ter a tua marca. Eu quero te servir para sempre, como o texto bíblico diz. Após aquele servo ser marcado, ele serviria ao seu Senhor para sempre na sua casa. Nós temos privilégios, nós temos escolha de escolher, de viver na cachaça, de viver na cocaína, de viver na maconha, de viver na traição, viver o mundão, governar nossa própria vida, ter liberdade. Nós temos escolha, nós temos privilégios, aleluia, de curtir o carnaval, de curtir o samba, de curtir o pagode, de mentir, de furtar, de roubar, de ficar louco, curtir o mundão. Mas e aí? Nós abrimos mão de tudo isso. Por quê? Para ser marcado. Por quê? O que levou eu a abrir mão dessa liberdade? O que levou eu a negar a si mesmo? O que levou eu a morrer para mim e viver para Cristo? O que levou eu a abrir mão da porta larga? Qual foi o sentimento? O sentimento foi amor. O sentimento foi amor. Depois que eu provei a sua presença, depois que eu provei do seu Espírito, depois que eu provei da sua casa, Ele me libertou, me transformou, me deu tudinho do bom e do melhor, me deu um banho do chuveiro do Calvário, me encheu do seu Espírito, me levantou, me restaurou, e me honrou. E eu fui marcado, eu fui marcado. Nós fomos marcados pelo seu Espírito, nós fomos marcados pelo teu sangue, aleluia. Oh glória, é o amor. E o primeiro mandamento da Bíblia é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E quando você ama Ele, entende uma coisa: existe 2 tipos de amor: o amor natural e o amor que se prova. Muitos dizem aí: eu amo a Deus. Até um assaltante que vai no assalto, o traficante que está traficando, ele fala, ele teme a Deus, ele diz que ama a Deus. Muitos que estão nas trevas, no mundo, pecando,
pecando contra o Senhor, transgredindo os seus mandamentos, desobedecendo a Deus, dizem: eu amo a Deus, eu amo, mas esse amor, como eu aprendi com o meu pastor presidente, o amor não se prova em palavras, o amor se prova em atitudes. Em atitudes, aleluia. Muitos dizem: eu amo a Deus, mas não prova em atitudes que amam a Deus, não prova que ama em atitude. Amor natural não salva ninguém, fé natural não salva ninguém. Existem dois tipos de amor e dois tipos de fé: a fé natural e a fé salvífica. A fé salvífica é você viver Cristo, é você obedecer Cristo, é você ser servo de Jesus Cristo. Fé natural, muitos têm fé aí, mas não vive essa fé em Cristo, não prova, aleluia. Você que tem o seu cônjuge, a sua mulher diz: ô vida, amor, você fala para sua esposa: amor, eu te amo. Aí ela fala: eu posso afirmar que você me ama, porque a gente está 10 anos junto, 20 anos junto, e você tem me provado a cada dia, a cada semana, a cada mês, me honrando, me respeitando, está comigo nos momentos bons, nos momentos ruins. Você é fiel a mim, você não me trai, você não mente, não, você é fiel a mim. Então eu posso dizer: você me ama de verdade, você tem provado isso. E a Bíblia diz em Efésios que nós somos comparados à noiva, e Cristo é o noivo. Aí eu te faço uma pergunta: você ama Deus de verdade? Você ama? Você ama? E aí, tem provado para Ele a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano que você ama Ele? Deus não quer somente palavras, Deus quer atitude, posicionamento, relacionamento, obediência. Deus falou para a nação de Israel no contexto bíblico do livro de Oséias: o povo está corrompido, se apostatou na idolatria, na prostituição, mas o povo tem um costume. Que costume, pastor? Vai para o templo oferecer sacrifício. O povo está vivendo uma religiosidade, a religião. Vai para o templo oferecer sacrifício a Deus, mas está com a vida totalmente desconcertada. O altar está quebrado, aliança quebrada com Deus. Aí Deus falou para o povo por intermédio de Oséias: porque eu quero obediência e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Deus não está preocupado com sacrifício, com culto, não. Deus está preocupado com relacionamento, obediência, santidade, vida de oração, aleluia. Ele quer relacionamento, Ele quer santidade, Ele quer comprometimento com a sua palavra. Tem que viver a palavra, tem que viver a Bíblia Sagrada, tem que fazer a vontade do seu Senhor. Aleluia. O servo de Êxodo capítulo 21, ele foi marcado com uma marca. Não tem como ser filho de Deus, não tem como ser discípulo e não viver as marcas, não ser marcado, não ter as marcas de Cristo no corpo. O próprio apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 6: e carrego no meu corpo as marcas de Cristo, as marcas de Cristo. Sabe qual que é o mal de muitas pessoas? É que elas não querem abrir mão, renunciar, viver a Cristo, porque elas não querem viver as marcas no corpo, as marcas na vida do Evangelho, que é abrir mão, que é renunciar, que é obedecer, orar, se santificar, beber o teu cálice, pagar o preço, carregar a cruz, seguir a Cristo. E muitos não querem viver isso, e viver isso é as marcas, não vai para o céu se não viver as marcas no corpo, na vida. Não vai para o céu se não tiver a marca do servo da orelha furada. Não vai para o céu se não tiver a marca do Espírito Santo de Deus. E quando eu olho para o servo da orelha furada,
que tinha privilégios, que tinha liberdade de escolha e abriu mão da sua vida, dos seus privilégios, para servir o seu Senhor na casa para todo sempre. Eu olho para Jesus Cristo. Jesus Cristo estava no seu trono de glória, no terceiro céu. Os querubins, os serafins o serviam. Os 24 anciões lançavam suas coroas diante do seu trono e diziam: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Jesus tinha todos os seus atributos, a sua onisciência, a sua onipotência, todo o seu poder, toda a sua glória. Mas Jesus olhou para baixo, Jesus olhou para a terra. O primeiro Adão, que representava a raça humana, falhou. Lá em Gênesis capítulo 3, o primeiro Adão falhou, que representava a gente, representava a raça humana. Então diz Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte. Toda a raça humana estava destituída, separados do terceiro céu, da glória, da morada de Deus, debaixo de manzelas, pragas, maldições e condenação. O que a raça humana merecia, nós não merecemos nada. O que nós merecíamos era a condenação, era o inferno. Mas Jesus, o servo do Senhor, do terceiro céu do seu trono, ele olhou para mim, olhou para você, olhou para a nossa casa, para a nossa família, olhou para a raça humana e diz a Bíblia em João 3:14-17: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o mundo fosse condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não está condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creste no nome do unigênito Filho de Deus. Aleluia. Jesus teve um sentimento, o Pai teve um sentimento, Jesus teve um sentimento. Eu vou representar o segundo Adão que se encontra em Romanos capítulo 5. Pelo primeiro Adão entrou no mundo o pecado, a maldição, a morte e a condenação. Mas pelo segundo Adão, que é Jesus Cristo, aleluia, entrou no mundo a restituição, a restauração, o perdão e a salvação. Aleluia. Jesus se fez homem, Jesus se fez servo para viver as marcas de um servo, para carregar as marcas de um servo no corpo, pastor. E Paulo nos ensina o sentimento que Jesus teve, nos ensinando a ter o mesmo sentimento de Jesus. Filipenses 2:5-11, olha o que Paulo diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Jesus teve um sentimento de espalho, ele se fez homem, ele se fez servo. E diz a Bíblia que Jesus foi gerado no ventre de Maria pelo Espírito Santo. Ele cresceu em estatura, em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Com 30 anos Deus apresenta Jesus. Ele vai até o Rio Jordão em Mateus capítulo
capítulo 4, ele vai até o Jordão, capítulo 3, ele vai até o Jordão, ele é batizado por João Batista, recebe o Espírito Santo, e a voz brada do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem me agrado, em quem me comprazo. Esse é o meu filho marcado, esse é o meu filho, que tem a minha marca. Aleluia. Jesus começa o seu ministério de 3 anos. Jesus vai viver as marcas no corpo, as marcas na vida. Foi rejeitado pelos seus próprios irmãos na sua casa, na cidade de Nazaré. E quando a gente é rejeitado, a gente quer abandonar a igreja, quer abandonar o evangelho. Não quer viver a marca da rejeição, não quer viver a marca da rejeição, não quer viver a marca do abandono, não quer viver a marca da perseguição. Jesus foi perseguido, chamaram ele de Beelzebul e de Comelão. Não quer viver as marcas da calúnia, do disse-me-disse, não quer não. Se quer ser servo, tem que estar pronto a viver esses tipos de marca na vida e no ministério. Jesus foi rejeitado pelos judeus. A Bíblia diz em João capítulo 1, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, mas todos aqueles que o receberam, lhes deu o direito de serem chamados filhos de Deus. Aleluia. Jesus foi rejeitado pelos seus próprios irmãos, pela sua própria nação. E muitas das vezes a gente é rejeitado pelo pai, pela mãe, pelos irmãos, e não quer aceitar a rejeição por amor a Cristo e a causa do evangelho. Tem que viver as marcas, aleluia. Tentaram matar Jesus várias vezes, tentaram calar Jesus várias vezes. O inferno oprimia, o inferno perseguia. Jesus vivia as marcas. Jesus tinha as marcas de um bom testemunho. Jesus tinha caráter. Jesus tinha princípios. Jesus tinha conduta, ética cristã. Jesus vivia as marcas de um servo que orava nos montes, constante oração. Jesus era um homem que tinha as marcas de um bom homem que jejuava, que se santificava. Jesus tinha as marcas de um servo que dava um bom testemunho aonde ele passava. Não pagava o mal com mal, mas pagava o mal com bem. Aleluia. Jesus dava testemunho de servo que tinha as marcas de Deus na vida. Aleluia. Jesus, ele desceu na sua primeira vida, como diz Marcos 10:45, porque o Filho do Homem não veio na primeira vinda para ser servido. Não. Os judeus esperavam um monarca, um rei político, como Salomão e como Davi, que reinasse, que sentasse no templo, que foi reformado por Herodes. Não, Jesus não veio na primeira vinda para sentar no templo e dizer para a nação de Israel: ei, nação de Israel, eu sou Cristo, vem me servir, eu sou Cristo. Que o meu pai profetizou em Gênesis 3:15, que eu esmagaria a cabeça da serpente do diabo na cruz do Calvário. Eu sou Cristo. De Êxodo capítulo de 12, o cordeiro que tipificava apontava para mim, o sangue nos umbrais da porta, libertação para o povo do Egito, salvação, o cordeiro morto. Ei, eu sou Cristo, que os profetas do Antigo Testamento, maiores e menores, profetizou de mim. Isaías profetizou de mim em Isaías 53, como ovelha muda ao matador. Sou eu, Israel, vem me servir. Não. Na sua primeira vinda, Jesus veio para servir. Jesus serviu amor, Jesus serviu misericórdia, Jesus serviu testemunho, Jesus serviu caráter, Jesus serviu princípios, valores. Aleluia. Jesus cantou, Jesus pregou, Jesus ensinou, Jesus perdoou, Jesus pagou mal com bem, Jesus abraçou, Jesus estendeu as mãos. Aleluia. Jesus viveu as marcas do corpo na vida. Aleluia. Jesus serviu como servo no seu ministério de 3 anos. Ele serviu em obras.
ele serviu em testemunho, e também diz que ele serviu o seu próprio corpo, aleluia, ele serviu o seu próprio corpo. O próprio apóstolo Paulo, ele vive o exemplo de Jesus. Por quê, pastor? Porque Paulo diz: sejai meus imitadores, como eu sou imitador de Jesus Cristo. O próprio apóstolo Paulo diz em Filipenses 1:21: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Paulo diz em Atos 20:24: eu não tenho amor, não tenho prazer na minha própria vida, antes que eu cumpra o ministério que me outorgado, me dado por Jesus Cristo. Paulo era preocupado em cumprir a sua missão como servo, em viver as marcas do Cristo, do Evangelho. Paulo diz em Gálatas 2:20: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo se apresenta em Romanos 6, versículo 1: eu, o apóstolo, eu, o grande missionário, eu, o revolucionário do Evangelho. Não, olha como Paulo se apresenta: eu, escravo do Senhor Jesus Cristo, eu, servo do Senhor Jesus. Vão perguntar para você no seu dia a dia, vão perguntar para você no seu bairro, vão perguntar para você no seu trabalho, vão perguntar para você na tua casa, aonde você estiver, vão te perguntar: quem é você? Quem é você diante de Deus? E você vai bater no peito e vai dizer: eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, eu sou serva do Senhor Jesus Cristo. Aí vão olhar para mim, para você, como a multidão viu o servo da orelha furada, e vão dizer assim para mim, para você: ela é serva, ele é servo, ela tem as marcas de Cristo, ele tem as marcas de Cristo. É por isso que João diz em Mateus capítulo 3: produzir pois frutos dignos de arrependimento. Eu vou entregar tudo de Deus, eu vou entregar, pastor. Não se preocupa com o tempo. Quando a gente estava no mundão, no forró, na madrugada, a gente virava a madrugada cheirando, bebendo, servindo o diabo, o capeta. Não se preocupava com o horário. E na casa de Deus, ouvindo a palavra do Senhor, a presença aqui, a gente vai se preocupar com 10 minutos, com 15 minutos. Fica na fiação, porque Deus está falando com você. Fica na comunhão, fica atento. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia, glórias a Deus. O próprio apóstolo Paulo, a Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 11: os judaizantes se levantaram contra o ministério de Paulo, querendo invalidar o seu apostolado. E aí Paulo se gloriou no seu apostolado. Paulo tinha 1001 motivos para se gloriar no seu apostolado, nos seus feitos. Um dos maiores fundadores de igreja, pregou em toda a Europa, na Ásia Menor, na Espanha que diga, Roma. Mas Paulo não se gloriou, mas Paulo dá testemunho das suas marcas do corpo por amor a Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 11, Paulo começa a apresentar as marcas do servo. Eu, Paulo, servo do Senhor, sofri naufrágio, fui apedrejado, olha as marcas, eu fui açoitado, eu fui preso na prisão, eu sofri naufrágio, eu passei fome, eu passei frio, eu fui perseguido pelos meus próprios irmãos, eu sofri opressões malignas, espinho na carne, mensageiro de Satanás, aleluia. Tentaram me matar, invalidar o meu ministério. Paulo começa a se gloriar nas marcas do sofrimento por amor à causa do Evangelho. Paulo apresenta as marcas de um servo do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E o próprio Tiago, que é irmão de Jesus terrenamente, Tiago não se apresenta assim: eu, irmão de Jesus. Em
Tiago capítulo, não, eu servo do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, aleluia. Temos um exemplo na Bíblia Sagrada, Paulo nos dá um exemplo, Jesus nos dá um exemplo, o que é ser um servo marcado, e o próprio Paulo diz em Gálatas capítulo 6, carrego no meu corpo, carrego na vida, carrego no meu corpo as marcas de Jesus Cristo, as marcas de Jesus Cristo. Quem tem as marcas do Evangelho de Cristo? Quem tem as marcas? Quem vive as marcas? Quem tem as marcas aqui? Quem tem as marcas? Quando João diz assim, raça de víbora, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, sabe o que João estava dizendo para os líderes religiosos? Porque eles viviam uma vida religiosa de aparência, mas não tinha frutos dignos de arrependimento. Jesus diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Sabe o que é frutos dignos de arrependimento? Você não precisa bater no peito e dizer, eu sou santa, eu sou a santa, eu sou o pregador, eu sou a cantora, eu sou o pastorzão, eu sou a obreira, o evangelista, eu sou obediente, eu oro, jejum. Não precisa pagar, não precisa se vangloriar, não precisa falar. Você vai produzir frutos dignos de arrependimento, e as pessoas vão ver em você frutos dignos de arrependimento. Fumava, não fuma mais, bebia, não bebe mais, mentia, não mente mais, era adúltero, cachaceiro, ladrão, traficante, era mentirosa, não era mais, era mundana e não é mais. Hoje é adoradora, mulher de oração, homem de busca, trabalhador, pai de família, mulher de um homem só, homem de uma mulher só, mãe de família, pai de família, homem de caráter agora, homem de princípios, mulher de princípios, exemplo na quebrada. A diferença, homem de Deus, mulher de Deus, tem fruto, é servo da orelha furada. Só quem está dando fruto digno de arrependimento, só quem é servo aqui na terra. Abra a tua boca e glorifica, e bate palma para Jesus. Eu vou partir para a conclusão. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Paulo imitou a Cristo, se fazendo servo de Deus, servo do Senhor Jesus, servo da igreja, se dando totalmente à obra de Deus. A preocupação de tantas igrejas, Paulo diz, aqui diz que Paulo era calvo. Você acha que a igreja dá problema? Pessoas dá problema? Eu dou problema, você dá problema. Agora é um pouco menos, né? A gente está em Cristo, mas cada um tem os seus temperamentos, sanguíneo, fleumático, melancólico, colérico. Mas Jesus diz: suportai-vos uns aos outros, e fica tranquilo, o oleiro está trabalhando em cada temperamento. O Espírito Santo está regenerando, transformando cada temperamento, cada pessoa, nos tornando a cada dia pessoas melhores, novas criaturas em Cristo Jesus. Aleluia. Jesus agora ele serviu em testemunho, em obras. Agora ele vai servir o seu próprio corpo. Glórias a Deus. Então diz a Bíblia que Jesus ele é traído por Judas, a marca da traição. Mas Jesus foi traído. Jesus não guardou mágoa. Jesus perdoou Judas. É porque Judas não foi até ele arrependido para se alcançar o perdão e a salvação. Se
se suicidou. Jesus viveu a marca da traição, mas não abandonou o seu propósito. Jesus foi levado ao sinédrio. Olha as marcas. Os líderes religiosos cuspiram na sua cara, deram sopro e disseram: profetiza quem te bateu. Jesus viveu as marcas da humilhação, mas não abandonou o seu propósito. Jesus foi condenado injustamente. Olha a marca da injustiça. Injustamente, mas Jesus não abandonou o seu propósito de servo do Senhor, cumprindo a sua missão, que era a cruz do Calvário. Jesus foi condenado injustamente pelo um julgamento religioso e um julgamento político também, diante do sinédrio, condenado injustamente, foi levado a Pilatos, o governo político de Roma. Pilatos então condenou Jesus injustamente, mandou açoitar Jesus. Agora Jesus vai viver as marcas do azorrague no seu corpo, as marcas de um servo, por amor à causa do Evangelho. Então despiram as vestes de Jesus, amarraram ele num tronco, as suas costas ficou despida. Então o carrasco pegou o azorrague com 12 pontas de couro, nas pontas havia pedaços de ossos de carneiro e pedaços de metais. Então o carrasco deu o primeiro açoite. Então não foi somente um corte, mas foi 12 cortes. Ele bateu a primeira 12, bateu a segunda 24, bateu a terceira 36, bateu a quarta 48, bateu a quinta 60 cortes nas suas costas. Muitos não suportavam a tortura física e psicológica e morriam ali, mas Jesus não morreu. Jesus suportou. E aí, foi somente 60 cortes? Não. Segundo a lei, 39 chibatadas. 39 chibatadas vezes 12, 468 cortes nas suas costas, marcas. E ele não abriu a sua boca. Está sentindo as marcas do Evangelho, está sentindo a dor, mas não abandonou o seu propósito. E a gente sofre um pouquinho, já quer abandonar. Covarde! Jesus diz que aquele que larga a mão do arado não é apto para entrar no reino de Deus. Não entra, tem que perseverar até o fim. Jesus diz: a porta é estreita, o Evangelho é rosa, mas também tem os seus espinhos. Viva as suas marcas, sofra as suas marcas, aleluia. Vai até o final, bebe o teu cálice, porque Jesus diz em João 3,16-33: filhinhos, no mundo vocês vão passar por aflição, por marcas, mas tende bom ânimo. Assim como eu venci, vocês também vão vencer. Vão vencer, vão vencer. Quem vive marcas, quem suporta as marcas, é vencedor, é vencedor, é vencedor. Cadê os vencedores aqui nesta noite? Quem vive as marcas, suporta as marcas, é vencedores diante do seu Senhor, aleluia. Jesus foi rasgado, as suas costas foi rasgada pelo azorrague. O doutor Aldeir Neves diz que as paredes do átrio do templo ficou respingada de sangue de carne. Tiveram que jogar sal para limpar a parede do átrio do templo. O Jesus respirava, os seus músculos se destacavam, os seus ossos estavam expostos. Jesus não abriu a boca. O doutor Aldeir Neves diz que se criou uma poça de sangue ao redor de Jesus. Ele está sentindo hemorragia, ele está com o seu corpo fraco, com fome e com sede. Não havia bebido nem comido nas últimas horas. Então pegaram uma coroa de espinhos com a madeira de acácia, praticamente inquebrável,
diz Pierre Barbete, usavam como prego naquela época, porque era tão duro que era praticamente inquebrável. Então fizeram um capacete, uma coroa, e colocaram na cabeça de Jesus. Jesus está sentindo as marcas da coroa na cabeça, a dor. A ciência diz que uma parte do nosso corpo que mais sangra é a cabeça. E não contentes, pegaram um caniço, não pegaram um taco de beisebol, nem uma barra de ferro, porque não tinha. Então bateram com caniço na coroa sobre a sua cabeça e perfurou o seu crânio. Então o sangue começou a lavar ao ponto da sua expressão facial ficar irreconhecível. O sangue lavou a face, o pescoço e o tronco de Jesus. Mas Jesus não abriu a boca, Jesus não desistiu, não abandonou seu propósito. Então colocaram o braço horizontal da cruz nos ombros de Jesus, e ele carregou o braço horizontal que pesava de 30 a 40 quilos nas via dolorosa de Jerusalém, uma via cheia de pedregulhos irregular. Jesus não abriu a boca. Chegou no Gólgota, jogaram o patíbulo da cruz, Jesus em cima da cruz, pegaram um cravo, bateram na sua mão, uma, duas. O carrasco está olhando para Jesus. Tudo que o inferno queria era que Jesus abrisse a sua boca, mas diante da marca de um servo, Isaías diz em 53 que ele foi levado ao matador como uma ovelha muda e não abriu a sua boca. E a gente quer ficar murmurando. E a gente quer ficar murmurando, reclamando, quer sair da presença, trocar a salvação pelo prato de lentilha, abandonar a promessa, a salvação por causa das marcas que não quer viver. Fica quieto, fecha sua boca e vai passando pela prova dando glórias. Não vou reclamar das marcas, não vou murmurar das marcas, mas eu vou glorificar ao Senhor. Jesus não reclamou, não abriu a boca, mas serviu, viveu as marcas, glorificando o Pai. Aleluia. E segundo o médico falou, chamado Thomas Davis, diz que o choque do cravo nas mãos de Jesus subiu os braços para o ombro e para a cabeça, que nem a morfina poderia amenizar a dor que ele estava sentindo. Olha a dor que ele estava sentindo. Então pegaram o seu outro braço, torceram e puxaram. Por quê? Porque a cruz não era dele, a cruz era de Barrabás. Eles fabricavam a cruz de 3 a 5 dias antes da crucificação. Imagina, torceram o braço dele, puxaram e pregaram o outro braço de Jesus. Olha a dor que ele sentiu, mas ele não abriu a boca. Pegaram os seus pés, furaram os seus pés com cravo, então levantaram Cristo sobre a cruz. E Thomas Davis diz que a posição não era normal, alguém pendurado na cruz. Então Jesus teve que flexionar os seus joelhos 45 graus para frente, para poder buscar o fôlego, o ar, respirar e cumprir a sua missão, a obra perfeita. Imagina, Jesus fez um movimento, câimbras nos tendões e cãibra na coxa. Já sentiu cãibra já? Aquela câmera que vem aqui atrás, muitas das vezes nós está na cama. Um tempo atrás eu estava na cama, veio uma câmera aqui e falei, meu Deus! Você faz uma posição para aquela câmera ir embora. Então quando você se mexe numa posição que ela vai embora, ela vai mesmo. Mas se você ficar na mesma posição que a câmera veio, vai ficar duro e vai doer até você se mexer. Imagina Jesus, não podia se mexer na cruz, câimbras nas coxas, câimbras nos tendões, mas ele não abriu a boca. Não abriu a boca. Vou concluir agora. A multidão
multidão passou e olhou, salvou a muitos. Desce-te daí e salva a ti mesmo. Mas Jesus não abriu a boca, não abriu a boca. Aleluia. Os líderes religiosos passaram e disseram: você não é o filho de Deus, desce-te daí e salva a ti mesmo. Mas Jesus não abriu a boca. Os soldados romanos disseram: você não é o rei dos judeus, desce-te daí e salva a ti mesmo. Mas Jesus não abriu a sua boca. Aleluia. Ele não abandonou a sua cruz. Não é fácil, não é fácil ser caluniado e permanecer na cruz. Não é fácil ser rejeitado e permanecer na cruz. Não é fácil sentir a opressão maligna e permanecer na cruz. Não é fácil, a porta está fechada e permanecer na cruz. Não é fácil, aleluia. Estão tentando invalidar o teu ministério, estão te perseguindo na tua casa, no teu trabalho, e não descer da cruz. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Mas Jesus não desceu da cruz. Não importa o que você venha viver, não importa qual seja as suas marcas, o que você vai ter que passar por amor à causa do Evangelho. Não abandone a tua cruz, não abandone a tua cruz, não abandone a tua cruz. Mas diga como Paulo: as marcas não está fácil, estou sentindo, está doendo, mas eu vou dizer: já estou crucificado com Cristo. Eu vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aleluia. E Jesus disse em João 19:30: tetelestai, está consumado, a ti eu entrego o meu Espírito. E ele cumpriu a sua missão e a sua obra. E diz a Bíblia que no terceiro dia, Mateus 28, Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro. A pedra estava removida, o anjo sobre a pedra, e o anjo disse: mulheres e mulheres, quem vocês estão vindo procurar dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele está vivo, 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 ele está aqui nesta noite, ele está vivo. Ele é o servo marcado, ele é o servo que carrega as marcas do seu corpo. Ô pastor, peraí pastor, como é que é? Jesus é o servo que carrega as marcas do corpo? Peraí pastor, mas ele ressuscitou, como ele tem marca? Diz a Bíblia em João capítulo 20: Tomé não creu. Então Jesus, com o seu corpo ressurreto, ele atravessou a porta do cenáculo e disse: a paz esteja convosco, a paz esteja convosco. Tomé se assustou. Jesus disse: aqui não é um fantasma, não. Sou eu, Tomé. Toca, olha as minhas mãos furadas, olha os meus pés, toca, sou eu. Eu sou servo fiel, aleluia. Eu sou servo fiel, eu sou o Senhor, sou eu, Tomé. E o próprio João também contemplou Jesus lá no terceiro céu com as marcas. Que isso, pastor? Vai ler a Bíblia. Apocalipse capítulo 5, João contemplou no terceiro céu, no meio do trono e dos 4 seres viventes, um cordeiro, como que se havia sido morto. Por que um cordeiro como que se havia sido morto? João contemplou aquele que era digno de abrir o livro e de desatar os seus 7 selos, com as marcas de um cordeiro como que se havia sido morto. Jesus está com as marcas nas mãos e nos pés. E aí, pastor, ele continua nos servindo até hoje? Sim. Diz a Bíblia que Jesus, ele é o nosso advogado fiel diante do Pai. E a Bíblia diz em Hebreus 13:8: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que
serviu lá no passado, aonde ele passava, o cego enxergava, o surdo ouvia, o mudo falava, o endemoniado era liberto, ele abraçava, ajudava, transformava, mudava, curava. É o mesmo Jesus de hoje, e ele está aqui nesta noite, e ele vai servir eu, você, a nossa casa, a nossa família. Aonde tiver uma enfermidade, ele vai tocar e vai curar. Aonde a porta estiver fechada, ele tem a chave, abre e ninguém fecha. Nesta noite vai libertar você, a tua casa, a tua família, vai restaurar, vai restituir, vai te conceder paz, alegria, vai te levantar, vai te transformar, vai te encher do Espírito Santo e vai te dar vitória aqui na terra e na eternidade. Só para quem é servo e crê no Senhor Jesus Cristo, glorifica e bate palma para Jesus. Fecha a Bíblia. Fecha a Bíblia. Quer ir para o céu? Quer ser filho de Deus? Viva as suas marcas. Carregue as marcas na vida e no corpo. Dê um servo e uma serva ao Senhor Jesus. E todo mundo que tiver que te olhar vai falar como o povo disseram diante do servo de Êxodo 21. Aquele ali tem a marca. E o que levou ele a abrir mão dos seus privilégios, da sua liberdade, do mundo, foi o sentimento de amor, de amar o seu Senhor, e escolheu permanecer na casa do seu Senhor para sempre, para sempre, para sempre. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Você está marcado. Você está marcado. Se você entregou a sua vida para Jesus, você está marcado. Você está marcado. Se você está afastado, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu Salvador, você não está marcado ainda. Mas hoje é o tempo oportuno, aleluia, de você ser marcado e receber a marca do seu Senhor e se tornar servo do seu Senhor Jesus. Amém? Sabe por que os mormons são vazios? Porque o túmulo de Joseph Smith, o pai dos mormons, o fundador dos mormons, o túmulo dele está cheio. Sabe por que os espíritas são vazios? Porque o túmulo do pai do espiritismo, Allan Kardec, está cheio de ossos. Sabe por que os budistas são vazios? Porque o túmulo de Buda está cheio de ossos de Buda. Sabe por que os islâmicos são vazios? Porque o túmulo de Maomé está cheio de ossos. Sabe por que os testemunhos de Jeová são vazios? Porque o túmulo de Charles Tazel Russell está cheio de ossos. Mas Jesus disse, após cumprir a sua missão, e antes de subir ao céu, ele disse para a igreja, para mim e para você, em Lucas 24:49, eis que sobre vós envio a promessa, a marca, a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus disse, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou marcar vocês, eu vou selar vocês com o meu Espírito, o amigo, o Consolador. E sabe por que hoje eu e você temos o privilégio de sermos cheios da presença do Espírito Santo, da paz de Deus? Sabe por que hoje eu e você temos o privilégio de estarmos aqui cheios do Espírito Santo? Sabe por quê? Selados com a marca de um servo, de uma serva. Sabe por quê? Porque se você for lá em Jerusalém, lá no Santo Sepulcro, lá tem uma plaquinha escrita dizendo, ele não está
e diz para mim e para você: eis que eu estou convosco todos os dias, todos os dias. Eu estou com você na segunda, eu estou com você na terça, eu estou com você na quarta, eu estou com você na quinta, eu estou com você na sexta, eu estou com você no sábado, eu estou com você no domingo, eu estou com você em 2024, em 2025, em 2026, até você morrer, ou a trombeta tocar. Você está marcado, você é o meu servo, você é a minha serva, e eu estou com você aqui e na eternidade. Só quem tem a marca, só quem é o servo da orelha furada espiritualmente, só quem carrega na vida e no corpo as marcas de Cristo, só quem está disposto a servir a partir de 2024, hoje em diante, ao seu Senhor, por amor, recebe esta palavra. Eu agradeço a oportunidade. Passo para o pastor. Acho que passamos 15 minutos, mas o Espírito Santo, ele quis falar com vocês nessa noite desta manhã. Não há impedimento para Deus, para o Espírito Santo. Quem está na carne discerne as coisas da carne, quem está no Espírito discerne